Hoje nós vamos falar sobre proteína C reativa, no qual nós denominamos PCR. Essa matéria eu gosto muito de dá-la quando eu faço junto com a aula prática, para fazer um link no qual tem um maior entendimento. Porém, infelizmente, essa aula prática não vai poder ser executada neste momento, mas posteriormente nós iremos fazer. Então, gente, a proteína C reativa, a PCR, ela é uma proteína de fase aguda ou ativa, tá? Não é que o organismo, sem nenhuma manifestação de inflamação, ela não seja produzida, ela é produzida, só que em pequenas quantidades. O órgão responsável pela produção dessa PCR é nosso fígado, tá? Só que quando um paciente está acometido por um processo inflamatório, principalmente agudo, os níveis de proteína C reativa aumentam muito no organismo, tá certo? Então, aumentam em quais processos? Seja eles de vários tipos. Na realidade, a proteína C reativa não se eleva só em processos inflamatórios. Eleva-se em processos infecciosos de mais diversos tipos de patógenos, câncer, traumas, problemas reumatológicos, tá? Então, ela é uma proteína que se eleva de forma inespecífica, não tem somente um agente estranho que invada o organismo, por exemplo, para vir a alterar essa proteína C reativa. Vocês podem pensar, quer dizer que proteína C reativa só se aumenta quando a infecção é bacteriana? Não, de forma alguma. Se for infecção viral, mesmo que seja na fase aguda, os níveis de proteína C reativa eles se elevam. Essa concentração de um pico mais elevado acontece em torno de 48 horas após os sinais e sintomas da infecção. Digamos que hoje eu comecei com febre, aí amanhã, com 24 horas, essa febre persistiu, tá certo? E assim, quando atinge 48 horas de sintomas, é que esse pico acontece da PCR. Quando também o organismo vai se recuperando dessa patologia, há uma queda nos níveis de PCR. Acontece principalmente 18 horas após a melhora, tá, do quadro inflamatório ou infeccioso. E quando é que essa PCR é mais solicitada, né? Ela é solicitada principalmente para avaliar se há um processo inflamatório, principalmente agudo, para monitorar esse processo inflamatório, tá? E para avaliar também o risco cardíaco, tá certo? Esse monitoramento no processo inflamatório ele é muito importante. Por quê? Digamos que o paciente está com uma crise infecciosa de garganta, por exemplo. E aí faz um exame chamado hemograma, no qual tem o aumento no número de leucócitos, dando uma leucocitose, mostrando que há um processo inflamatório, juntamente com uma PCR bem elevada. Então, a conduta nesse caso seria o uso de antibiótico. Quando esse antibiótico começa a fazer efeito, ele começa geralmente a fazer efeito 48 horas após o uso. Então, é para essa PCR cair drasticamente se esse antibiótico realmente estiver surtindo o efeito desejado. Então, pode-se fazer novamente essa proteína. Ela tendo essa grande diminuição, isso indica que o tratamento está sendo eficaz. Em relação ao risco cardíaco, tem como avaliar essa PCR se for dosada a quantidade dela, porque existe uma diferença de um exame que é para PCR qualitativo e para PCR quantitativo. Um PCR qualitativo, um exame qualitativo, ele só vai dizer se a PCR está alta ou não. E o quantitativo dá para quantificar quanto tem dessa proteína. Então, para avaliar o risco cardíaco, é necessário fazer a proteína C reativa de modo quantitativo, para avaliar quanto tem, tá? E como a gente já havia falado, essa proteína, ela não é específica para uma determinada patologia. Por isso que a gente diz que este exame é um exame sensível, mas ele é inespecífico. Por quê? Ele é sensível porque ele se altera muito fácil em qualquer processo infeccioso ou inflamatório.
mas ele é inespecífico porque ele não acontece só em um único processo. Ele acontece em vários, ele acontece em um câncer, ele acontece se o paciente estiver acometido por infecção bacteriana, se o paciente estiver acometido por infecção viral e etc, tá? Até mesmo, gente, com o processo de arteriosclerose, que é o surgimento de placas de colesterol nas artérias cardíacas, isso daí pode comprometer também o valor de PCR, pode ter um valor de PCR aumentado somente, tá, com esse problema que está acontecendo a nível cardíaco. Ou seja, não podemos dizer que isso é inflamação aguda, mas é algo que está acontecendo no organismo, é um processo que eu posso chamar de inflamatório? Posso chamar de inflamatório, embora não seja infeccioso. Mas, mesmo sendo um processo lento, que vai acontecendo aos poucos no organismo, isso vai fazendo com que ocorra uma alteração de PCR. E todo processo inflamatório aumenta a PCR? A resposta é não. Existem algumas doenças autoimunes que podem cursar com proteína C reativa normal, tá certo? Se for uma doença autoimune, principalmente se ela estiver controlada, não há alteração de proteína C reativa. Então, a gente não pode dizer que em 100% dos casos, PCR vai dar aumentado. Não podemos falar isso, tá bom? E como eu já tinha começado a falar, tá? Alguns anos atrás, muitos anos atrás, foi desenvolvido um teste que é chamado proteína C reativa qualitativa, que é esse que posteriormente nós vamos fazer no laboratório, no qual é um teste chamado teste de aglutinação. Pega-se o plasma do paciente ou o soro, o ideal que seja o soro, né, que é aquela parte líquida, após centrifugar o sangue contido em um tubo de ensaio, e pega-se assim o kit do PCR, no qual vai conter ali um látex contendo, assim, anti-PCR, anticorpo contra essa proteína. Então, se por um acaso o teste der positivo, vai haver a formação de grumos quando juntar esse produto desse kit, que é um produto líquido de tonalidade esbranquiçada, é como se fosse um material que foi produzido em laboratório, um látex, no qual ele é revestido por anticorpos anti-PCR, e assim, juntando com o soro do paciente, se esse soro tiver concentração de PCR elevada, vai haver ligação desse anti-PCR com a proteína C reativa do soro e vai haver a formação de grumos, fica parecido como se fosse leite cortado. Acho que alguém já deve, muitos de vocês, ter visto um leite cortado, né? Fica nesse aspecto. Caso haja a mistura desse reagente, desse kit, com o plasma do paciente e ele se mantenha homogêneo, sem nenhum grumo, parece um leite normal, uma tonalidade branquinha, clarinha, límpida, ele é dito como negativo. Então, o teste qualitativo, ele só diz se é positivo ou negativo. Já os testes quantitativos, ele é feito em um equipamento apropriado, no qual vai dosar o quanto tem dessa proteína C reativa no sangue. Ou seja, quanto mais proteína C reativa tiver, indica que o processo inflamatório é mais exacerbado. E essa diminuição aos poucos desses valores até retornar ao valor de referência normal, mostra assim a cura do paciente. Então, o teste quantitativo tem como acompanhar a evolução da doença para avaliar a gravidade, como para avaliar a melhora do paciente. Já o teste qualitativo eu não tenho como medir muito isso, eu só tenho como observar esses grânulos, mas essa medição não tem realmente como dar uma precisão. E assim, existem equipamentos que fazem essa PCR liberando os resultados em miligramas por decilitro, como em miligramas por litro, tá? Então, se o valor for em miligramas por decilitro, é normal até 0,1 miligramas por decilitro.
Se for em miligramas por litro, o equipamento liberal normal é 1 miligrama por litro. Inflamações importantes